Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Espírito Santo já tem 63 mortes causadas pela Covid-19. Quase 2.000 casos da doença já foram confirmados no estado. Aracruz confirma segundo caso de coronavírus entre os indígenas. Você vai saber como é feito um mapa de gestão de risco que norteia as ações do governo para o combate à pandemia aqui no estado. E a expectativa dos comerciantes para a reabertura das lojas na próxima semana. O quartel do Corpo de Bombeiros passa por processo de desinfecção para reduzir os riscos de disseminação da Covid-19 entre os militares. Susto na Serra, incêndio atinge apartamento no 6º andar de um edifício. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. O Espírito Santo chegou hoje a 63 mortes por Covid-19. Entre as novas vítimas da doença está mais uma idosa da casa de repouso em Jardim Camburi. Os casos positivos do novo coronavírus chegam a 1.944. Hoje, o governador Renato Casagrande anunciou que 26 mil testes chegaram ao estado para ajudar a fazer um raio-x mais preciso da situação do novo coronavírus aqui no Espírito Santo. Dentro daqueles anúncios nossos de compra de testes, né, vocês sabem, nós compramos 50 mil testes da China, que ainda não chegaram, estão para serem embarcados, mas a Trading, a empresa que está trazendo para nós, tem dificuldades pela quantidade de produtos e pelas restrições ao comércio internacional, mas estão comprados e chegarão. Mas hoje nós conseguimos com que uma grande parte dos testes que compramos de uma empresa do Paraná chegassem, e temos hoje já no LACEN, no nosso laboratório central, 26 mil testes de 30 mil. Então, mais alguns dias para a empresa entregar os outros 4 mil testes, mas já temos hoje 26 mil testes. Nós já tínhamos conquistado de uma empresa 15 mil testes, o Ministério da Saúde também fornece semanalmente alguns testes. Então, nós hoje temos testes para que a gente trabalhe por um bom tempo e que a gente dê suporte às demandas. Nós estamos fazendo um número significativo de testes, são 400, 500, 600 por dia. Isso coloca o Espírito Santo como um estado que testa muito acima da média nacional. Na semana passada, a média nacional era de 1.200 testes por milhão de habitantes. O nosso aqui já estava em 2.200 testes por milhão de habitantes. Testar muito é importante para que a gente possa, de fato, dar vazão ao trabalho hospitalar, para que ninguém ocupe um leito de Covid com outra síndrome respiratória que não seja Covid. Então tem aí uma necessidade da gente dar agilidade à logística hospitalar, mas também para a gente poder, de fato, identificar quem tem, quem não tem. E isso são protocolos diferentes para cada virose. E para nós, então, também os dados são importantes para ir balizando as nossas previsões, tanto de internação hospitalar como de projeção de casos no estado do Espírito Santo. Sabendo que no início do mês de maio começaremos um inquérito sorológico, que são testes rápidos que faremos para saber quem já teve ou quem já tem, né, para sabermos como a doença e que o vírus se comportou e se comporta no estado do Espírito Santo. Vai ser uma fotografia mais pormenorizada da presença do vírus no estado do Espírito Santo. O segundo caso de Covid-19 entre indígenas foi confirmado nesse domingo pela Prefeitura de Aracruz. É uma mulher de 36 anos que vive na aldeia Pau Brasil. Segundo o prefeito Jonas Cavalieri, a Secretaria de Saúde do município está acompanhando a família dessa mulher e testando também outras pessoas que tiveram contato com ela. Aracruz tem hoje 12 aldeias. Em algumas, os próprios caciques estão controlando a entrada para evitar que pessoas de fora possam levar a doença. Bom, o que todo mundo quer saber é quando vamos atingir o pico da curva e quando a nossa vida vai poder voltar ao normal. Só que essas respostas nem os médicos nesse momento conseguem nos dar. O Álvaro Guareschi conversou sobre esse assunto com o cardiologista Dr. Henrique Bonaldi. Vamos acompanhar.
É isso mesmo, Adriana, Fabiano, pessoal de casa. Estou aqui com o doutor Henrique Bonaldi, que é cardiologista e vai ajudar a gente a traçar pelo menos um panorama, assim, ver como que está a situação do Estado nesse enfrentamento à pandemia. Obrigado pela sua participação, doutor Henrique. Tudo bem, Álvaro. Obrigado vocês aí por estarem disponibilizando esse tempo para a gente passar a informação para frente. Então, doutor Henrique, quando que o senhor acredita que a gente vai ter, assim, o ápice da curva de contaminação e que ela vai começar a cair? Álvaro, isso é muito difícil, porque basicamente nós precisamos pegar aproximadamente 50% a 60% da população para que depois esses indivíduos já contaminados e já com doença resolvida sirvam de um certo bloqueio. Esses indivíduos vão voltar à rua e vão servir como bloqueio. Isso quer dizer necessariamente chegar a 50%, 60% de contaminados. E hoje no país a gente estima que a gente esteja diante de menos de 5% dos contaminados. E quanto mais gente contaminada, maior o colapso da área da saúde. Então, por isso, o isolamento, o distanciamento social é importante. Para que a gente consiga atingir 50%, 60%, mas de uma forma mais diluída ao longo de tempos. Daí a dúvida, daí a incerteza que nós da medicina temos de quando é que isso vai acontecer. Quando que a gente vai conseguir fazer a curva para baixo. Quando o senhor fala esse período todo da pandemia, a gente pode interpretar que não vai ser, então, a curto prazo que isso vai se resolver? Infelizmente não, Álvaro. Só para lembrar vocês, quem inventou a doença, o caso zero na doença é a China. Uma grandíssima potência econômica, uma grandíssima potência na área da saúde, em termos de tecnologia, e os caras estão desde dezembro com essa doença na mão e eles não controlaram de outro jeito que não. Distanciamento social, isolamento social, fazer triagem e testar o máximo de gente possível, conseguir controlar, hora sai na rua para trabalhar, hora volta para casa, porque tem a tal da segunda curva. Então basta que a gente olhe para fora, não sou eu que estou falando, olha para fora e entenda, a China, que é uma potência, não inventou nem remédio para segurar a doença e nem vacina, infelizmente. Pois é, o Estado vai começar a fazer um inquérito sorológico para poder tentar traçar um panorama mais fidedigno. O senhor acha que isso vai ser uma ferramenta útil? É sempre uma ferramenta útil. Por quê? Álvaro, hoje a gente pede para que 99%, 95% da população que tem a doença ficar em casa. Quem são esses 95%? É o cara que teve só tosse e febre. Esse cara que evoluiu bem, a gente não pediu nem para ele ir para o sistema de saúde para ser testado no PCR, achar o vírus no sangue do cara, fechado? Para isso, eu vou precisar entender quantos indivíduos já pegaram a doença. E esse inquérito sorológico é de suma importância. Por quê? Se eu já peguei a doença, Álvaro, basta que agora eu saia na rua. Eu consigo carrear a doença de um lugar para o outro através de contato com o Covid com a mão, mas eu não mais pego a doença. Consequentemente, eu não passo mais para tais 4 pessoas, né? Esse vírus passa de cada indivíduo para pelo menos 4 outros. Se eu já peguei a doença, eu bloqueio a doença em mim. Ela chega em mim e ela não passa para mais 4. Isso é uma forma interessante e importante para que a economia comece a girar de novo. Solta na rua a população que já pegou a doença. Isso é de suma importância. Então a gente pode afirmar categoricamente que pessoas que já tiveram a doença não vão voltar a tê-la? Infelizmente nós não podemos. Tem 2 dados importantes nessa história. O primeiro dado, Álvaro, é que tem uma série de quase 150 pacientes na Ásia que testaram positivo de novo para a presença do vírus. Faz o teste, evolui bem da doença, resolve, quando começa a fazer sintoma de um outro quadro gripal, os caras resolveram testar de novo. O que tinha dentro do cara? O mesmo vírus. Então a gente não está diante de uma doença que é 100% de certeza. Mas perceba, são 150 casos em milhões de casos no mundo. Então isso é muito baixo, fechado? Isso é importante ser dito. A outra coisa é que existe série descrita hoje, cientificamente, tecnicamente comprovado, que esse indivíduo solta o vírus por urina, por exemplo, por 28 dias. Não é só por 7, 10, 12 dias, como a gente achava. Tanto é verdade que quando você faz sintoma, o pessoal da medicina do trabalho está afastando por 15 dias. Porque em todo outro quadro gripal, influenza, vírus sincicial respiratório, 15 dias basta para o cara se resolver e não eliminar mais vírus. Essa doença, infelizmente, tem séries mostrando que o indivíduo consegue contaminar um outro por mais de 28 dias. Pela urina e pelas fezes, não é mais só pelo sistema respiratório, mas existe essa possibilidade. O que nos dá a incerteza dessa resposta. Eu não consigo te dar essa resposta, infelizmente. Doutor Henrique, nós da imprensa estamos sendo muito cobrados em relação à divulgação do número de curados, mas a gente tenta sempre ponderar porque é difícil avaliar. Eu gostaria que o
o senhor falasse, esses números realmente são animadores de curados ou ainda estão aquém? Não, Álvaro, eles são aquém porque a quantidade de curados é muito maior do que essa, mas não é o que define o sucesso da doença. Hoje, se você perguntar assim, o que a Alemanha, por exemplo, fez para controlar a doença? Ela viu quem estava sorologicamente já defendido da doença e soltou na rua? Não. Ela se manteve em isolamento social, em distanciamento social, apesar de todos esses fatos. Hoje, a quantidade de subnotificação no país é enorme. Nós vivemos num país que não tem estrutura nem financeira, nem organizacional para testar todo mundo. Isso faz com que os números sejam muito menores. Vou te dar um exemplo simples. Nós estamos chegando perto de 6 mil mortos hoje no país. Se a mortalidade é 1%, nós estamos falando de 600 mil pessoas com a doença, pelo menos. E nós temos, a quantidade de casos no país é muito menor, as registradas, fechado? Até por orientação do Ministério, que pede que a população que não evolua mal fique em casa. Esse indivíduo não é testado. Então, na hora que você encontra os curados, na verdade, você está encontrando os curados dos que você testou. Se você testou pouco, os curados também parecem pouco. Então, deve ser muito mais curado do que isso. Daí, talvez, a necessidade do tal inquérito sorológico. Talvez seja importante. Mas eu vou voltar a dizer, infelizmente, o que eu estou falando não é uma opinião, é o que está escrito no mundo. Não é isso que resolve a doença. O que resolve a doença é corresponsabilização. É eu entender que eu faço parte da doença e mudar o meu hábito para controle dessa doença. Doutor Henrique, só para a gente encerrar, eu gostaria de que, claro, se o senhor puder, falar para a gente se o senhor acredita, com base na ciência, de que a gente vai ter que conviver com a Covid-19, assim como a gente convive com outras viroses que estão aí o tempo inteiro. Vou citar aqui, por exemplo, posso estar errado, mas a dengue. A dengue é um problema que a gente já enfrenta há muito tempo. Todo ano a gente tem um surto e a gente teve que aprender a conviver, está tendo que lutar sempre contra ela. A Covid pode se transformar em uma dessas doenças? Álvaro, perfeito a sua colocação. Perfeita. A doença que eu não invento uma vacina efetiva, eu preciso conviver com ela. A doença que eu invento uma vacina efetiva, eu não preciso conviver com ela. Vou dar um exemplo muito simples da febre amarela. A febre amarela, a gente conseguiu fazer uma vacina efetiva tal que a febre amarela, ao longo do tempo, foi se extinguindo. Boa parte das doenças infecciosas que a gente vacina os nossos filhos, elas são extintas pela presença da vacina. Temos vacina para o Covid? Não temos. Existe essa chance para daqui 30 dias? Também não. É um vírus muito difícil de se produzir vacina contra ele. E vamos dizer que a gente inventasse a vacina para amanhã. Ela vai demorar 60 dias para chegar nos postos para que a gente seja vacinado. Então, infelizmente, para aquela doença infecto-contagiosa que a gente não tem vacina, só nos resta uma coisa, chamada hábito. A semelhança do que aconteceu com a dengue, é preciso que a gente tenha hábitos bons, diferentes. Que hábitos são esses? O distanciamento social de pelo menos 2 metros, o uso da máscara, o uso racional e devido da máscara, tem que saber usar a máscara, não pode pôr a mão na máscara, manipular a máscara sempre pelas alças, trocar a máscara a cada 2 horas contínuas de uso. A máscara não precisa ser cirúrgica, pode ser de pano para os indivíduos e principalmente lavagem de mãos. Mais de 60% do contágio é via mão, é quando eu ponho a mão em boca, olho e tudo mais. Considere, você que está escutando a gente, considere que a superfície que você está encostando esteja com Covid. É um macete que eu te dou para você ter preocupação de não colocar essa mão depois no rosto. Com esses novos hábitos, é possível que a gente consiga conviver com a doença, mas infelizmente não é uma certeza. Não teve país nenhum no mundo hoje, até hoje, que liberou o comércio completamente só com essas habilidades, só com esses hábitos diferentes e manteve-se em controle da doença. É a primeira vez que nós estamos tentando isso no mundo. Só para a gente então deixar muito claro para o telespectador, nós citamos aqui 2 doenças, febre amarela e a dengue, mas elas têm um vetor que a gente tenta tratar por ali. Nós somos vetores da Covid-19, podemos dizer assim, e isso agrava a situação de contágio. Agrava. Na dengue, o que você faz na dengue? Mata o vetor e evita a água parada. Então, o meu ato, eu, Henrique, é evitar a água parada. O ato dos governantes é evitar que a quantidade de mosquito que já existe continue ali. Então, ele passa o fumacê, ele faz o que ele pode. O que acontece no Covid? Não há o que ser feito. No Covid, eu sou o único vetor e o vetor é ar. Não é uma veiculação hídrica. Eu
não tenho como evitar o contato, se não deslocar-me a 2 metros e fazer todos os hábitos necessários nesse momento. Tá certo, doutor Henrique Bonaldi, muito obrigado pela sua entrevista, por ter tirado tantas dúvidas que alguém pudesse ter. Agradeço demais. Álvaro, muito obrigado, parabéns pelo serviço que vocês estão fazendo. A informação ainda precisa correr mais rápido do que o vírus. É extremamente necessário que a gente entenda isso, depositar a responsabilidade da doença num governante, no cara que é seu síndico ou no médico que está na ponta, que é na UTI. Infelizmente não é o que resolve no país. É o que a gente vem falando aqui desde o início da nossa cobertura da pandemia. Todo mundo tem que fazer a sua parte, só assim a gente vai conseguir ser mais eficaz nesse enfrentamento e superar isso de uma forma mais rápida. É o que está falando a ciência, é o que estão falando também todos os órgãos mundiais de saúde. Adriana, Fabiana, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Álvaro. A seguir aqui no link, você vai saber como é feito o mapa de gestão de risco que norteia as ações do governo para o combate à pandemia aqui no estado. E ainda a expectativa dos comerciantes para a reabertura das lojas na próxima semana. Uma das ferramentas mais importantes para o governo traçar as estratégias de combate ao novo coronavírus é o mapa de gestão de risco. É ele que aponta a situação de cada município e como devem ser as ações do estado. Segundo o mapa de gestão de risco divulgado no fim de semana, permanecem com alto risco para a contaminação do novo coronavírus os municípios de Alfredo Chaves, Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Bom Jesus do Norte e Fundão também entraram para a lista mais recente. Nessas cidades, apenas o comércio considerado essencial e aquele com autorizações especiais, como lojas de material de construção e serviços automotivos, estão autorizados a funcionar. Para definir essa classificação, o governo tem como base o coeficiente médio do número de casos no Espírito Santo, que é de 39 para cada 100 mil habitantes. Esse mapeamento ele é concebido em cima da noção de que o Estado ele possui contextos diferentes regiões e municípios. Então, é importante parametrizar o risco do Estado em função desses cenários e contextos que todo Estado tem. Por exemplo, a gente verifica que na Grande Vitória, na região da Grande Vitória, nós temos em torno de 85% dos casos da Covid-19, mas nós temos diversos municípios que, inclusive, não foi identificado nenhum caso confirmado. Então não faz sentido tratar o Estado todo da mesma forma. Esse mapeamento de risco foi concebido seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, diretrizes do Ministério da Saúde por meio dos boletins epidemiológicos e da Secretaria da Saúde. Nos 8 municípios com alto risco de contaminação, há ainda a determinação do uso de máscaras e a implantação de barreiras sanitárias nos limites dos municípios. Nos próximos dias estamos instalando aí mais 3 novas barreiras sanitárias nos terminais de Laranjeiras, Campo Grande e Vila Velha. Lembrando que todas as 12 barreiras já instaladas no estado nos dão aí mais de 200 mil pessoas abordadas. Até agora, 51 pessoas já foram identificadas com algum sintoma da Covid-19 nas barreiras espalhadas pelo Espírito Santo. E as recomendações dos bombeiros para essas pessoas não são diferentes daquelas que todos nós devemos seguir. É importante ressaltar que a barreira sanitária ela tem um papel fundamental na proteção da sociedade, levando a sociedade, então, ao entendimento que ela precisa mudar cultura e comportamento, adotando, assim, uma cultura e comportamento de prevenção com vistas a resguardar tanto a vida de quem está se protegendo quanto do seu semelhante. Bom, e esta segunda-feira foi mais um dia de longas filas nas agências da Caixa aqui na Grande Vitória. Em Jardim do Moeiro, na Serra, era tanta gente em busca do auxílio emergencial que a fila dava volta no quarteirão. Em nota, a Caixa disse que não é necessária a corrida às agências para o cadastramento, consulta ou saque do auxílio, que tudo pode ser feito
digitalmente pelo site auxilio.caixa.gov.br. Bom, e a partir de hoje, a Caixa vai ampliar em 2 horas o atendimento de 1.102 agências. As unidades vão abrir de 8 da manhã às 2 da tarde, apenas para o atendimento de serviços essenciais, como o saque sem cartão e senha de benefícios do INSS, seguro-desemprego e defeso, Bolsa Família, abono salarial e FGTS, desbloqueio de cartão e senha de contas, além do abastecimento e processamento de depósitos realizados nas máquinas de autoatendimento. Bom, com os dados do mapa de gestão de risco, o governador Renato Casagrande anunciou no final de semana que deve autorizar a reabertura do comércio a partir do dia 4. Essa notícia veio com um alívio para os comerciantes que estão há 6 semanas com as portas fechadas. O anúncio da reabertura do comércio nos municípios com alto risco de infecção pelo novo coronavírus foi feito pelo governador Renato Casagrande no sábado, durante coletiva à imprensa. Para a reabertura nas cidades da Grande Vitória, Bom Jesus do Norte e Alfredo Chaves, as lojas passariam a funcionar em 2 turnos, mas seguindo protocolos rigorosos. Nós vamos ter 2 turnos de 6 horas. Vai ser de 10 às 4, um tipo de segmento do comércio, e de 1 às 7, outro tipo de segmento do comércio. Então, assim, são horários diferentes para sair do horário de pico, tá certo? Com os protocolos já definidos, álcool em gel, uma pessoa, um cliente por 10 metros quadrados, todo o protocolo, cliente usando máscara, só entra na loja usando máscara, servidores usando máscara, todo o serviço administrativo que puder ser feito tem que ser feito de casa, né? Isso da atividade industrial, comercial e de serviço, qualquer que seja. Para o diretor da FEComércio, o anúncio é um alívio depois de cerca de 40 dias de lojas fechadas. A possibilidade que a gente vai ter de abrir em situações muito restritas, com muito cuidados, é um aceno de esperança, né? Estanca um pouquinho a possibilidade de fechamento de mais uma loja, de mais demissões, embora elas aconteceram. A reabertura acontece a poucos dias do Dia das Mães, tradicional data para o comércio. Nós sabemos que ainda não teremos grandes vendas, mas este aceno de que a gente está começando e poder comemorar o Dia das Mães na data, para nós é muito significativo. Falávamos na possibilidade de postergar esse Dia das Mães até para ver uma comemoração extra no mês de julho. Isso seria extremamente ruim, em função das atividades econômicas muito adiadas, e também perderíamos essa data emblemática da família brasileira, o respeito e a consideração e a homenagem àquela que nos diz muito, que são as nossas mães. A reabertura do comércio será possível graças à ampliação da capacidade de atendimento dos pacientes com Covid-19 aqui no Espírito Santo. O número de leitos de UTI e também de enfermaria para atendimento desses pacientes vai chegar até o dia 30 de abril a 813. Estamos saindo de um total de 357 leitos para 813 leitos. Estamos mais do que dobrando o número de leitos de UTI até o final da semana que vem, né, para que a gente possa prestar assistência às pessoas que, por acaso, precisarem desse tratamento. E esses leitos estão distribuídos em diversos hospitais. Hospitais do Estado do Espírito Santo, do Governo do Estado, hospitais filantrópicos e hospitais privados. Vamos avaliando coeficiente de incidência e número de leitos. Se for necessário, a gente tem que voltar, tá certo, a ser mais restritivos, tá certo? Então, é um modelo que também vai e vem. Se a gente controlar, se a gente tiver essa responsabilidade coletiva, a gente vai continuar buscando essa convivência entre o isolamento e a atividade econômica. Se não tiver jeito, aí é só o isolamento. Em Linhares, no norte do estado, menores que cumprem medidas socioeducativas no IASES estão produzindo máscaras de proteção para doar aos servidores e a outras unidades do estado. Nós vamos direto até lá conversar com o Cláudio Alves, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano, boa noite para você, boa noite, Adriana, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Fabiano, esses menores que estão cumprindo medidas socioeducativas no IASES aqui de Linhares também estão na luta contra o novo coronavírus. Eles estão confeccionando máscaras de proteção facial, como você confere agora nesta reportagem.
A preocupação com a transmissão da Covid-19 começa logo na entrada da Unidade de Internação Norte, Unis Norte, em Linhares. Para evitar contaminação, os servidores passam por esta caixa com água sanitária, chamada pé dilúvio. A temperatura corporal dos agentes também é verificada e, caso esteja acima do normal, ele não pode seguir adiante. Já dentro da unidade, o trabalho com esse grupo de internos é na produção de máscaras. Tudo começou quando o primeiro caso de coronavírus surgiu no Espírito Santo. A matéria-prima usada vem da doação de empresas da região, como fábricas de tecido e dos próprios servidores. A produção é artesanal, feita pelos menores, acompanhados de perto por agentes socioeducativos. Além da preocupação com a saúde, a atividade também tem caráter pedagógico. O gerente da Unis Norte, Sérgio Antônio Durão de Almeida, destacou a satisfação dos envolvidos em contribuir no combate à doença. Segundo ele, a dedicação dos profissionais e dos adolescentes tem motivado toda a unidade a ajudar na luta contra a Covid-19. Após a produção, 4 máscaras faciais são distribuídas para cada servidor, além de uma sacola para armazenar as máscaras que vão sendo substituídas durante o plantão. 180 delas também foram doadas para a Unidade de Internação Provisória, a Unip Norte. E para quem se esqueceu dos cuidados para evitar a propagação do novo coronavírus, os adolescentes do IASES mandaram um recado. Fique em casa! Bom, muito legal o trabalho dos meninos aí e a direção do IASES, né, que tem proporcionado que eles realizem esse trabalho tão importante. A gente agora segue para um rápido giro, trazendo outros destaques da nossa região, um giro pelo setor de polícia. O motociclista precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros na entrada que vai para Pontal no início da tarde desse domingo. O acidente aconteceu próximo ao residencial Rio Doce. O condutor perdeu o controle da moto, caiu e o veículo acabou pegando fogo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o controle das chamas. O jovem, que não foi identificado, foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares com a fratura no fêmur. Um jovem foi vítima de homicídio no bairro Nova Esperança na noite do último sábado. Daniel Evangelista da Silva tinha 21 anos e há pouco tempo havia sido liberado do sistema prisional. O crime ocorreu na Avenida Lagoa Bonita. A vítima foi atingida por 6 disparos e veio a óbito. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e qualquer denúncia pode ser feita através do 181. Um entregador de lanches teve sua moto roubada em Sooretama na noite de ontem. Ele saiu para fazer uma entrega e, ao parar para conferir o endereço, foi abordado por indivíduos que levaram a moto. Após o roubo, os assaltantes fugiram em direção a Jaguaré e foram abordados pela polícia militar em Sooretama. Durante a abordagem, houve troca de tiros e o condutor da moto correu em direção a uma mata. Ele foi alcançado pelos policiais, preso e a arma utilizada no assalto foi apreendida. Um ossada humana foi encontrada em um lote vago no último sábado no bairro Interlagos. A ossada estava enrolada em um cobertor e tudo indica que a vítima pode ser uma mulher, pois no local foram encontradas uma peça íntima, um vestido e cabelos longos. Ainda não se sabe a causa da morte. O material encontrado foi recolhido pela perícia, que fará a investigação do caso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Fabiano, Adriana, boa noite para vocês. Até amanhã. Obrigada, Cláudio. A seguir aqui no link, quartel do Corpo de Bombeiros passa por processo de desinfecção para reduzir os riscos de disseminação da Covid-19 entre os militares. E ainda susto na Serra. Incêndio atinge apartamento no 6º andar de um edifício. O quartel do Corpo de Bombeiros aqui em Vitória passou nesta segunda-feira por um processo de desinfecção. E esse trabalho é importante para proteger quem está na linha de frente de combate à pandemia da Covid-19. O material é pulverizado nos carros e viaturas. Tudo é higienizado para reduzir a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus. É uma empresa entendendo que deveria dar a sua participação em auxílio ao Estado do Espírito Santo, à população capixaba, escolheu o Corpo de Bombeiros Militar para fazer todo o trabalho de desinfecção das instalações e das suas viaturas, visando assim com que os bombeiros
tenham mais dificuldades em contrair o coronavírus, apesar de toda a sua exposição social. Além dos veículos, as áreas internas do quartel também receberam a solução higienizante. Nós usamos o quaternário de amônio com peróxido de hidrogênio. É um produto químico hospitalar, um desinfetante hospitalar. Ele é bastante usado para poder justamente eliminar bactérias, fungos e vírus, desinfectar todo o ambiente, tanto interno quanto externo. A ação acontece em todo o país e teve como foco os quartéis da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. A gente escolheu o Corpo de Bombeiros justamente por saber que eles estão o tempo inteiro nas ruas ainda, né? Por mais que o efetivo tenha diminuído um pouco, mas eles continuam na rua, ajudando as pessoas, então estão expostos também a essa situação. Então é importante que a gente ajude eles também nesse processo de desinfecção, desse processo de limpeza. Então a gente decidiu fazer essa ação social junto a eles. A gente está aqui desde o dia 17 de abril, a gente vai até o dia 15 de maio, fazendo todo o quartel, todos os carros oficiais, as ambulâncias, tudo. O incêndio em um apartamento no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, assustou os moradores. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um dos quartos do apartamento que fica no 6º andar. As chamas rapidamente se espalharam para os outros cômodos e chegaram a atingir o apartamento de cima. 1 hora depois do começo do incêndio, a situação foi controlada. A Defesa Civil foi chamada para avaliar as condições do imóvel. Em Cachoeiro de Itapemirim, a campanha nacional de vacinação contra a gripe já está perto de atingir 100% do público-alvo. Nós vamos direto à nossa redação lá no sul do estado conversar com o Samuel de Fraga, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. É isso mesmo. Aqui em Cachoeira a campanha segue tranquila. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a quantidade de imunizados já supera as expectativas nos primeiros dias desta segunda etapa para a vacinação de 90% do público-alvo. Ela está direcionada a todos os portadores de doenças crônicas, preconizado pelo informe técnico do Ministério da Saúde, ou seja, doenças cardíacas, né, respiratórias, hepáticas, doenças imunossupressoras, no caso imunodeprimidos, transplantados, renais crônicos, né? As trissomias, no caso da síndrome de Down, e outras patologias crônicas. Então, se algum morador tiver dúvida que a sua patologia crônica ela seja ou não contemplada para a campanha de influenza, pode estar comparecendo na unidade básica de saúde e fazendo uma pesquisa aqui na sala de vacina das unidades que tem sala de vacina. Essa campanha também está direcionada a todo o pessoal de força e salvamento, ou seja, os guardas municipais, policiais, civil, militar, aeronáutica, Polícia Federal, todo esse grupo de salvamento também está sendo contemplado, junto também com a população prisional e os trabalhadores do sistema prisional. Em relação à primeira fase, também o município já obteve a meta estabelecida, que é 90%. Então, o trabalhador, nós estamos com 90% de cobertura, idosos 108%, ou seja, uma meta muito superior. E o Ministério também, ele garante as doses para todas as pessoas dos grupos alvos. Então, é muito importante esclarecer essa população, que apesar de ter tido um fracionamento de doses, né, uma interrupção da campanha na primeira fase, daqui para frente não haverá mais essa interrupção, né, porque as doses elas estão chegando também fracionadas, mas está dando para atender todo o público. Bom, como é que vai funcionar? De que horas a que horas e quais os locais que estão ofertando as vacinas? Todas as salas de vacina do município ofertam a vacina, as unidades de saúde que têm salas de vacina, né? Então são 24 unidades. E aquelas unidades que não têm salas de vacina, a vacina vai uma vez na semana. Então são elas, as unidades de Parque Laranjeira, Recanto, Agostinho Simonato, Vila Rica, essas somente que não têm sala de vacina e a pessoa procura uma vez na semana. Então é importante que a comunidade
desses locais, vá à unidade de saúde para saber o dia de referência da vacina. Não esquecendo de levar a documentação e, é claro, o principal que é o cartão de vacina para manter ele em dia, não é verdade? Com certeza. Então é importante que a pessoa leve seu cartão de vacina. Aquele portador de doença crônica precisa levar algum comprovante que tenha doença, ou seja, pode ser um laudo antigo, um exame, uma receita do medicamento que faz uso, qualquer exame de raio-x que tenha laudo, para a gente identificar se o morador ele faz parte de uma unidade básica como esta do Novo Parque. No prontuário dele também já consta a patologia, se ele for acompanhado. Então, esse pré-requisito. O Ministério da Saúde pede que o portador de doença crônica compareça à unidade munido de algum laudo ou exame que comprove a patologia dele. Bom, e a terceira e última etapa começará no dia D da campanha, no dia 9 de maio. Serão vacinados nessa fase professores, crianças entre 6 meses de vida e menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com algum tipo de deficiência. A imunização em massa contra a gripe é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para facilitar na detecção da Covid-19, uma vez que os sintomas das duas enfermidades são semelhantes. Bom, e o final de semana foi agitado aqui no sul do estado com a apreensão de drogas e acidentes com vítimas. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em um grave acidente na S-185, no trecho entre Divino de São Lourenço e Distrito de São Tiago, por volta das 3h30 da tarde. O veículo em que estavam 3 pessoas capotou e foi parar às margens da rodovia. A vítima foi identificada como Alessandro da Silva Bino, de 23 anos, que era o condutor do carro. Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o acidente. Uma grande quantidade de crack foi apreendida no bairro Guandu. Juntamente com as drogas, a polícia também apreendeu mais de R$3 mil em dinheiro. A ação aconteceu por volta das 3 horas da madrugada na Avenida Beira Rio, durante uma abordagem a 2 suspeitos. Com eles, a polícia encontrou 175 papelotes de crack embalados, além de 37 gramas em pedra. Os suspeitos foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Uma pessoa morreu em um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão na BR-101 em Iconha. Os 2 veículos bateram de frente. Foi por volta das 7h30 da noite de sábado. O motorista do carro ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. Em Ibatiba, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na rodovia S-384, próximo ao trevo de Divino São Lourenço, na zona rural de Ibatiba. A dinâmica do acidente e o nome das vítimas não foi divulgado. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens e a outra não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, Samuel. Até lá. A seguir aqui no link, a Prefeitura de São Mateus usa hipoclorito de sódio para desinfectar as áreas comerciais da cidade. E você vai ver ainda as ações de combate à criminalidade em Colatina, no noroeste do estado. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a cidade de São Mateus, no norte do estado, está usando o hipoclorito de sódio para desinfectar as áreas comerciais da cidade. Quem tem as informações para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite para vocês também, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo. O hipoclorito de sódio está sendo diluído em água e espalhado nas ruas de maior movimento aqui de São Mateus. É mais uma alternativa de garantir a segurança da população.
Com a liberação do funcionamento do comércio, mesmo ainda com restrições, a circulação de pessoas já teve um aumento, principalmente na área central de São Mateus. Com isso, as ações de limpeza nessas áreas ganharam um reforço a mais. A higienização também está sendo feita nas áreas externas do mercado municipal, agências bancárias, hospitais e pontos de ônibus. Ainda falando do coronavírus, o município continua com 12 casos confirmados, incluindo 5 pacientes curados e um óbito. Os números foram apresentados no painel Covid-19 pela Secretaria Estadual da Saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, existem pacientes sendo monitorados pela vigilância epidemiológica, aguardando os resultados dos exames. Entre os municípios mais próximos de São Mateus, Nova Venécia, Pedro Canário, São Gabriel da Palha, Sooretama, Vila Valério e Boa Esperança também registraram casos positivos do novo coronavírus. Ainda falando de Covid-19, nos últimos dias, uma história ganhou visibilidade aqui na região. De acordo com mensagens viralizadas nas redes sociais, um carro teria pegado fogo depois de ficar no sol com um frasco de álcool em gel em seu interior. Várias mensagens estão sendo compartilhadas, orientando sobre o suposto problema e causaram pânico em muita gente. Mas será que a história de que um frasco de álcool em gel dentro do carro pode causar um incêndio é verdade? Nós fomos atrás de respostas. Com a chegada da pandemia da Covid-19, o álcool em gel logo se espalhou como uma das principais formas de se prevenir da doença. Muitas pessoas, inclusive, passaram a levar os frascos do álcool dentro do carro. Mas essa atitude traz riscos? Nós viemos ao Corpo de Bombeiros para tirar essa e outras dúvidas. O álcool em gel e o álcool 70, o líquido, eles têm uma temperatura que eles entram em combustão. E essas fotos que estão circulando, de que o álcool entrou em combustão dentro do veículo, pelo menos as que eu tive acesso, elas não são verídicas, porque a temperatura dentro do carro não chega a ser o suficiente para que o álcool entre em ignição. A temperatura normalmente... Eu vi estudos que chegam a cerca de 60 graus, 70 graus, o máximo 70 graus, e a temperatura de combustão do álcool é acima de 70 graus, na verdade é 76 graus. Mas essa temperatura de 70 graus também é o máximo já, a maior temperatura registrada, segundo estudos. Então realmente não possui esse risco. O álcool em gel ele pode ser assim, deixado ali dentro do carro, mas é bom ter um cuidado, evitar de deixar, por exemplo, porque o que pode acontecer é ele entrar de repente em contato com a tomada de dentro do carro, o USB. Aí nesse caso, como tem a passagem de eletricidade naquele local, pode ser que ocorra algum tipo de ignição. Mas tomando esses cuidados, não há problema nenhum. O álcool gel ele não traz esse risco de incendiar o carro da forma como está sendo veiculado. E é importante também que nós deixamos claro que, além do álcool, nós podemos utilizar também a água com sabão. De repente colocar água com sabão dentro de um borrifador, manter também dentro do carro com um pano, para estar sendo feita essa limpeza, Existem outras formas, nós não precisamos apenas do álcool. E no caso da utilização do álcool, temos que ter esses cuidados com fontes de calor. De repente, limpar as mãos com álcool e acender um fósforo para, de repente, acender um cigarro ou mexer com algum outro tipo de fonte de calor, que possa gerar esse incêndio. Então, vale frisar que a água com sabão também é muito efetiva e nós podemos substituir, de repente, esse álcool, caso haja esse medo, de estar acontecendo alguma coisa. Então, nós podemos substituir pela água com sabão. E por hoje é só, Fabiano e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região.
Obrigado, Nariane. Bom, e agora há pouco a Secretaria de Saúde de São Mateus confirmou que subiu para 13 o número de casos confirmados lá da Covid-19 no município. O paciente é um homem de 47 anos que está em isolamento domiciliar. 53 casos ainda continuam sendo investigados. 8 já estão curados e uma pessoa morreu lá em São Mateus. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collen, que tem os detalhes da região pra gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí, hein? Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, o trabalho da Polícia Militar não para. Na semana passada, por exemplo, nós mostramos aqui os números positivos conseguidos pelo 8º Batalhão, com sede aqui em Colatina, na Operação Tiradentes. As ações continuam e a participação da sociedade é sempre também muito importante. E a nossa repórter Tainara Lebarque conversou com o capitão Balbino, que trouxe detalhes sobre essa situação. Como que a corporação avalia os dados da criminalidade nesse período de quarentena aqui na nossa região, em Colatina, e também nas cidades que o 8º Batalhão abrange? Em virtude do trabalho que já vinha sendo executado anteriormente, com bastante abordagem, cercos e operações, nós não tivemos resultados negativos nesse momento, né? Nós tivemos um homicídio durante esse período, mas um homicídio que não tem relação com a quarentena nem com o isolamento. Quanto ao número de armas apreendidas, tivemos uma elevação. Só no último final de semana foram 6 armas apreendidas. Ontem já tivemos 2 armas apreendidas. Então o trabalho tem sido feito, o número de ocorrências positivas tem aumentado, de apreensões, tráfico de drogas, todo dia em torno de 2 ocorrências sendo registradas. Quanto aos crimes contra o patrimônio, não tivemos elevação substancial, mantém-se na mesma, com até redução. Temos um período aí com a redução até grande nos crimes contra o patrimônio. E no comércio, teve algum tipo de crime, arrombamentos? Foi constatada alguma coisa nesse sentido? Não, diferentemente do que a gente planejou e até esperava, né, com algumas ocorrências relativas a arrombamento de comércio, nesse período não foi verificado. Nós tivemos aí dentro daquela rotina normal, no bairro São Silvano, alguns arrombamentos, mas não estava assim muito ligado ao fechamento, porque também foram na madrugada. E, capitão Balbino, em relação ao tráfico de droga, teve alguma mudança no tipo, na relação do crime? Tá. Tivemos sim uma mudança no modus operandi. Se a gente analisar as últimas apreensões, ela ficou quase que num sistema de delivery também, né? Então, as últimas apreensões, elas estão muito ligadas a transporte em motocicleta. Tanto que as 2 apreensões de ontem também estavam ligadas. Então, por isso nós intensificamos o cerco nas entradas e saídas dos bairros que possuem maior índice de criminalidade, e as ocorrências estão sim com esse modus operandi, transporte por motocicleta, por veículo, porque como tem poucas pessoas na rua, ficou mais fácil de identificar até aqueles que já são contumazes, conhecidos das equipes pelo tráfico de drogas. Em relação à violência contra a mulher, violência doméstica? Tivemos contra a mulher Lei Maria da Penha um sensível aumento, né? Até porque a gente entende que esse recrutamento, esse isolamento, a permanência dos dois o dia todo dentro de casa, tivemos sim uma certa elevação, mas também dentro de uma taxa menor. Tivemos o fato mais grave de Lei Maria da Penha na noite de ontem. Tivemos uma senhora que ela foi esfaqueada pelo parceiro no bairro Ayrton Senna. E em represália, a população acabou atingindo ele com pauladas, pedradas e disparo de arma de fogo. Os 2 foram levados à cirurgia e estão no Silvia Vido sob observação. E você sabe informar qual o estado deles? O estado era grave no momento, principalmente dele, porque ele foi atingido por pauladas, pedradas e, por fim, disparo de arma de fogo. Mas, no geral, então, a corporação avalia como normal esse período? Não aumentou a violência, se manteve estável? Não tivemos. Pelo contrário, se a gente avaliar antes da pandemia e do recolhimento, o nosso índice de homicídio tivemos até 3 homicídios no mesmo mês. Então nós tivemos aí um último no período dos 30, 40 dias, apenas um homicídio, ele não relacionado à questão desse isolamento. Os crimes contra o patrimônio, tivemos queda, né, até o comércio fechado, o número de furto cai, arrombamentos no centro mesmo da cidade, não tivemos que foram casos envolvidos com o fechamento. Nós temos alguns casos que aconteceram crime contra o patrimônio, mas durante a madrugada. Tivemos uma elevação sensível, e aqui a gente já deixa o recado, nas igrejas. Como não tem circulação de pessoas, o período que a igreja ficou mais fechada, nós tivemos aí 4 igrejas que foram furtadas, né, durante a madrugada também. Mas já fizemos um trabalho específico nessa área e nos últimos 15 dias não tivemos mais casos. Então a polícia segue fazendo o trabalho, contando com o apoio da população também, né, Sim, capitão? Seguimos aí com trabalho firme, com abordagem, os cercos estão sendo intensificados, as apreensões mostram isso, e a gente conta, como sempre, com o apoio da população, fazendo um 90 no caso de emergência. E aqui a gente já deixa um pedido: não faça um 90 se não
for emergência policial. A nossa campanha de doação não perpassa pelo 190. A fiscalização administrativa do decreto municipal não é feito pelo 190. Existe telefone da Secretaria Municipal para que essa fiscalização seja feita. Deixe o nosso 190 para que a população tenha o serviço emergencial. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar, pontos positivos que dependem, é claro, da participação da sociedade colatinense, ligando, fazendo as denúncias e informando também sobre qualquer situação suspeita para a Polícia Militar. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar. Bom, e o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite. Record News, informação para você crescer.